Olá, colega servidor, olá, colega servidora pública. Eu sou Renato Oliveira, especialista em finanças e investimentos e também auditor fiscal da Receita Federal há mais de 19 anos. E eu quero te desejar as boas-vindas à segunda aula da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores, onde eu estou ensinando o caminho para funcionários públicos fazerem mais de R$ 10.000 de renda passiva por mês sem medo. Mas para isso acontecer, você precisa de aplicar todas as estratégias que eu estou ensinando aqui no nosso evento. Tudo se encaixa, tudo faz um sentido, tudo é como se fosse um quebra-cabeça. Mas só vai fazer sentido realmente se você tiver todas as peças. Na aula de hoje, eu vou te ensinar quando agir nos seus investimentos, o timing exato que separa quem multiplica patrimônio de quem fica parado vendo a inflação corroer o dinheiro. Perceba, eu não estou falando de uma teoria econômica ou de investimentos. Eu estou falando de algo extremamente prático, que eu vivo e que eu ensino no meu método Vivendo de Renda. Quando você dominar esses pilares, você terá os mesmos resultados que eu tenho, obtendo lucros, como esse que está aparecendo aí na tela aí do vídeo. Mas você só vai conseguir aplicar isso se já tiver entendido o que eu mostrei na aula 1. Na primeira aula, eu abri o jogo sobre uma verdade que poucos têm a coragem de falar. A vida financeira do servidor público está sendo sabotada. E não é só na aposentadoria, não. É no presente também. Eu mostrei como existe uma armadilha que prende servidores em vencimentos limitados e numa aposentadoria incerta amanhã. E o pior, essa armadilha ela é alimentada por quem deveria te ajudar. Gerente de bancos, assessores de investimento, o próprio sistema como um todo. Mais do que apontar os vilões, eu compartilhei a minha história real de alguém que já esteve com dívidas enormes, R$ 380 mil, e sem saída. Eu mostrei como eu virei o jogo criando um método que hoje gera muito mais que R$ 10.000 todos os meses para mim, só de renda dos investimentos. E o mais importante de tudo, eu revelei o DNA da carteira rentável. E essa carteira é possível para qualquer servidor. E também as 5 características fundamentais de uma carteira que gera R$ 10.000 por mês para servidores públicos, com segurança e sem depender de gerente. Inclusive, quem ficou até o final recebeu um presente exclusivo, um e-book com um quiz para descobrir seu perfil de investidor e entender como os gerentes enganam cada perfil desse de investidor com produtos ruins. Então, se você ainda não viu a primeira aula da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores, para tudo agora e assiste. O link está aparecendo aqui na tela, ou então esse mesmo link está no meu canal do YouTube ou na descrição do grupo do WhatsApp oficial do nosso evento. Lembrando, passada essa semana, todo o conteúdo sai do ar e não volta. Então, corre lá e assiste. Você continua aqui nessa aula, isso significa que você já entendeu a verdade que eu mostrei na aula 1. Ou você assume o controle dos investimentos, fazendo deles a maior fonte de aumento de renda no presente e segurança no futuro para você, ou então você vai continuar preso na dependência do governo e do mercado financeiro. Você já sabe o que sua carteira precisa de ter. Você conhece já o DNA da carteira rentável. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. De que adianta saber o que plantar se você não sabe a hora certa de colher? Você tem que saber plantar e colher. E é exatamente isso que separa quem multiplica patrimônio de quem fica anos parado vendo dinheiro render migalhas. O servidor que entende o que fazer, mas não sabe quando agir, é como um jogador de xadrez que conhece todas as peças no tabuleiro, mas eles não sabe quando mover cada uma delas. E é justamente aí que a maioria erra. Acham que investir é só comprar título, ação, fundo e esquecer. Deixar o dinheiro lá parado esperando. Longo prazo, eles dizem, mas isso é uma falácia e erro. Enquanto você espera o mercado, muda. Os juros sobem, os juros descem, os juros estabilizam e cada movimento desses é uma oportunidade. Ou então uma armadilha, dependendo de onde seu dinheiro está. Por isso, na aula de hoje, eu vou te entregar as 2 chaves que destravaram meus resultados como investidor. Primeira chave, por que trocar passividade por estratégia ativa é o que transforma guardar dinheiro em multiplicar patrimônio. E a segunda chave, como usar o ciclo de juros ao seu favor, ganhando dinheiro com o mercado subindo e com o mercado caindo. Isso mesmo, você vai aprender aqui a ganhar nos 2 cenários. Enquanto a maioria torce para Selic subir ou descer, você vai saber exatamente o que fazer
em cada um desses momentos. Então, não perde um segundo do que eu vou te mostrar agora. Vamos começar pela primeira chave que eu acabei de falar: a troca da passividade pela estratégia ativa. E eu preciso te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido por aí. Viver de renda não é viver de juros. Viver de renda é viver de estratégia. Deixa eu explicar. O termo renda passiva, ele é muito usado no mercado. É aquela renda que você não precisa trabalhar para receber, que vem dos juros dos seus investimentos. Juros dos investimentos, é exatamente isso. Mas esse termo cria um pensamento muito perigoso, principalmente para nós, servidores públicos. Pensa comigo. Exceto uma catástrofe, nós já temos uma renda passiva garantida. Nós já temos a estabilidade ao nosso favor. Nossos salários, eles não vão baixar do dia para a noite. E se a gente não cometer nada ilícito, graças a Deus, e que não deve ser feito, não vamos perder nossos empregos. Sim, tem a inflação corroendo o nosso poder de compra. Sim, vamos nos aposentar ganhando menos do que na ativa. Mas, via de regra, temos a garantia do nosso salário no final do mês. Então, por que a gente iria simplesmente colocar o dinheiro em algum lugar e esquecer? Porque ser passivo também nos investimentos, se o verdadeiro poder está em ajustar a carteira conforme o mercado muda. Vou te dar um exemplo simples, tá? Imagina dois servidores, tá? Os dois ganham a mesma coisa, o mesmo salário. E os dois investem o mesmo valor todo mês. O primeiro, ele compra um título de renda fixa e esquece. Deixa lá por 5 anos. Ah, é longo prazo, ele pensa. 5 anos, 10 anos. O segundo faz diferente. Ele também compra renda fixa, mas ele presta atenção no que está acontecendo no mercado. Quando percebe que os juros vão começar a cair, ele faz um ajuste. Move parte do dinheiro e aproveita uma outra oportunidade. Depois de 5 anos, os dois olham o resultado. Sabe o que acontece? O primeiro teve 49% de rentabilidade. Nada mal. 5 anos, 49%. O segundo, 126%. Isso é a diferença entre passividade e estratégia ativa. E antes que você pense, mas Renato, isso significa que eu vou ter que ficar o dia inteiro olhando gráfico? A resposta é não. Eu não estou falando para você virar trader. Eu não estou falando de operar todo dia, ficar grudado na tela, viver de day trade igual aqueles malucos. Não é isso. Eu estou falando de ajustes pontuais. Às vezes uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2, 3 meses. Movimentos simples, mas que fazem uma diferença brutal no resultado final. Você pode e deve ter investimentos que geram renda mensal, fundos imobiliários, títulos com rentabilidade periódica, ações de dividendos, mas você não pode e nem deve ser passivo nessa gestão. A passividade para nós foi passar no concurso. Agora com o dinheiro você precisa de assumir o controle, você precisa disso. E sabe o que é irônico? Você não tem controle de quando vai ser o próximo reajuste da sua categoria. Você não controla quando o sindicato vai conseguir uma boa negociação. Você não controla quando o governo vai ter disposição para te dar um aumento. Mas e o seu dinheiro investido? Isso você controla 100%. Enquanto a sua renda passiva vier da sua matrícula, o viver de renda virá dos investimentos corretamente ajustados. É esse dinamismo que vai garantir a você grandes remunerações hoje e a garantia da sua aposentadoria amanhã. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Mas aí, como saber quando fazer esses ajustes? Como saber o momento certo de mover o dinheiro de um lado para o outro? É exatamente o que eu vou te mostrar agora. Uma das coisas mais importantes é você investir com base no ciclo de juros. Essa é a segunda chave. E talvez a mais poderosa de todos. Investir com base no ciclo de juros. Não quero ficar aqui falando um monte de termo técnico para você, mas essa é uma questão muito importante que você precisa de entender. Talvez você já até saiba, talvez até não, mas existe uma taxa de juros que é a taxa mãe do Brasil. É ela que regula todas as outras taxas do país. O nome dela é Selic. Você já provavelmente ouviu sobre Selic no jornal. Banco Central aumentou Selic, Selic caiu, Selic se manteve estável. Por hora, você não precisa de entender como que ela funciona em todos os pormenores. O importante é saber que ela trabalha em tendências de forma cíclica. Ora subindo e aumentando, ora diminuindo. Na prática, se a Selic está em alta, todos os juros sobem no Brasil. Tanto os que a gente paga, quanto quem toma crédito. Quando os juros que a gente recebe enquanto investidores. E o contrário também é verdadeiro. Se a Selic está em baixa,
Os juros que pagamos em financiamentos ficam mais baratos e o que recebemos de investimentos é mais baixo também. O grande ponto é esse. O ciclo de juros baseado na Selic precisa de ser a grande bússola de qualquer investidor. Pode até parecer meio óbvio para você, porque provavelmente o gerente do seu banco, seu assessor de investimentos já te disse algo assim. Olha, a Selic está em tantos por cento, então é melhor você investir nisso ou naquele outro produto. Mas você já sabe que eles têm conflito de interesse. E provavelmente você nunca se importou em entender de fato o que isso significa. Agora presta atenção porque isso aqui é muito importante. Não basta saber se a Selic está alta ou baixa. O mais importante e que eles nunca te contaram é sobre a tendência dos juros. Se é de alta ou de baixa. Essa tendência chega a ser mais importante do que o valor da taxa em si. Senão, você sempre estará na faísca atrasada que perde o ótimo ponto de oportunidades do mercado. Vou te dar um exemplo prático para você entender de vez. Imagina que a Selic está em 10% ao ano. Parece uma informação útil, tá bom? Mas ela sozinha não diz nada. A pergunta que importa é, essa Selic de 10%, ela vai para onde? Para onde que ela vai? Ela estava em 8 e subiu para 10, significa que estamos em um ciclo de alta. O Banco Central está aumentando os juros. Se ela estava em 12 e caiu para 10, significa que estamos em um ciclo de baixa. O Banco Central está reduzindo os juros. O número é o mesmo, 10%. Mas a estratégia de investimento tem que ser completamente diferente nesses dois cenários. E é aí que a maioria das pessoas perde dinheiro, porque tratam situações diferentes como se fossem iguais. Deixa eu te mostrar na prática o que fazer em cada uma dessas fases de ciclo. Juros subindo, você tem que entender que os bons investimentos, quando a curva está subindo, são os investimentos de renda fixa atrelados ao CDI. Tesouro Selic, CDBs que pagam 100% do CDI ou mais. Por quê? Porque a cada reunião do Banco Central, os juros vão subir. E seu investimento acompanha essa subida automaticamente. Você ganha mais a cada aumento. Pode parecer até óbvio, mas aí vem o pulo do gato. Quando os juros estão estabilizando no topo, a fase 2, quando o Banco Central começa a sinalizar que não vai mais subir aqueles juros, está estável, a estratégia ela muda. Você começa a migrar parte do seu dinheiro para títulos atrelados ao IPCA, Tesouro IPCA+. Perceba, gente, nós estamos falando de um cenário que parecia igual, cenário de juros altos, mas a tendência já muda a nossa estratégia. Numa outra fase, vamos dizer a fase 3, juros começando a cair, quando a tendência é de queda da taxa de juros, você vai ter que ajustar de novo. No início do ciclo de baixa, renda fixa pré-fixada é muito interessante por causa de uma coisa chamada marcação a mercado. Funciona assim. Quando você compra um título pré-fixado, pagando, vamos dizer, 14% ao ano, e os juros caem para 10%, o seu título ele valoriza e valoriza muito. É assim que mesmo na renda fixa se consegue rentabilidade de 50%, 70% até 80%. E isso aí ninguém te conta, não é mesmo? Fase 4, juros já baixos. E ao longo do processo, no meio da descida desses juros, é importante investir em fundos imobiliários, por exemplo. Faz sentido, porque os juros caindo, os fundos imobiliários têm a tendência a cair. Se você consegue comprá-los mais baratos, você está fazendo com que você receba rendimentos mensais com cotas baixas. Você paga menos para receber mais. E com o passar dos meses, sua cota começa a subir e você ganha. Quando os juros estão lá embaixo também, você aumenta a sua exposição em renda variável, ações e os próprios fundos imobiliários. Com juros baixos, as empresas crescem mais, os imóveis valorizam, os dividendos ficam mais atrativos. Percebe o que eu acabei de te mostrar? São 4 fases, 4 estratégias diferentes. E você ganha dinheiro em todas elas. Na alta você ganha, na estabilização você ganha e na queda você ganha. Nos juros baixos você ganha. Então, a maioria das pessoas torce para a Selic subir ou descer. Agora você sabe exatamente o que fazer em cada cenário. Esses são apenas alguns ajustes em cima do ciclo de juros, que fazem uma diferença enorme numa rentabilidade de uma carteira. E antes que você pense, isso é muito complicado para mim, deixa eu te tranquilizar. Não, você não precisa de ser banqueiro para entender isso. Você, apenas com informação do jornal diário. É simples saber em qual fase do ciclo que nós estamos e tomar as decisões corretas, com segurança e baixo risco. Você sequer precisa acertar o momento exato. Ficar sabendo de cotação, acompanhando o gráfico, nada do tipo.
mesmo que você faça um investimento um pouquinho atrasado em relação ao ponto ótimo, você vai ter uma ótima rentabilidade e é sem erro. A informação está disponível para todo mundo. O Banco Central praticamente avisa o que ele vai fazer. Eles publicam atas, comunicados, entrevistas. Dá para entender o jogo do mercado. A diferença é que agora você sabe o que fazer com essa informação. Isso é investir com base no ciclo de juros. É isso que me permite dormir tranquilo, sabendo que não importa o que aconteça com a economia, meu dinheiro está posicionado no lugar certo. E é exatamente isso que meus alunos aprendem a fazer no método Vivendo de Renda. Olha esse depoimento do Valker, servidor público, como você, como eu, que conta sobre o que aconteceu com ele depois de aplicar essas estratégias. Olá, tudo bem? Meu nome é Valker, tenho 38 anos, eu sou servidor público e moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu assinei por muito tempo os relatórios financeiros de várias empresas de research e nenhuma delas me deu tanto resultado quanto esse curso do Renato, porque por meio das técnicas que ele ensina, é possível entender o que está acontecendo com um gráfico e saber o melhor ponto de entrada em cada ativo, o melhor ponto de saída. Eu posso afirmar que se eu tivesse conhecido o Renato antes da pandemia, com certeza eu não teria perdido tanto dinheiro. Felizmente, o curso do Renato agora está me fazendo ter bons lucros e é por isso que eu recomendo a você, que está me escutando agora, me vendo, que invista, tá? Ele não virou trader, ele não largou o emprego público, ele não fica o dia inteiro olhando o gráfico. Ele simplesmente entendeu ciclos, fez os ajustes certos e os resultados vieram. E você pode fazer o mesmo. Agora eu preciso te contar uma coisa. Tudo que eu te mostrei aqui sobre ciclo de juros, estratégia ativa, saber o momento certo de se posicionar, colocar o dinheiro certo nos lugares corretos, isso é muito poderoso. Isso sozinho já te coloca à frente dos 90% de investidores que o Brasil tem hoje. Mas existe um próximo nível, um método de investimento que multiplica capital em pouco tempo, com risco controlado e que é o verdadeiro motor por trás dos 10 mil reais de renda extra todos os meses. Eu não estou falando de day trade aqui não, tá? Não estou falando disso. Eu não estou falando de ficar o dia inteiro na frente da tela de um computador, nem de fazer dezenas de operações por semana. Eu estou falando de operações certeiras, pontuais, de dias ou semanas, onde você entra no momento exato, espera o movimento acontecer e sai na hora exata. Lembra da operação do milho que eu te mostrei na aula 1? Mais de 100 mil reais de lucro em menos de 30 dias. Lembra da operação em ações lá da Unipar, que rendeu 58%? Aquilo ali não foi sorte, não foi aposta, foi método. Um método que une tudo o que você aprendeu até aqui. O DNA da carteira rentável, o time do ciclo de juros e a mentalidade de estratégia ativa. E transforma isso em operações práticas que geram resultado real todo mês na sua conta. E é isso que eu vou te revelar na aula 3. Eu vou abrir o bastidor do método Vivendo de Renda. Eu vou te mostrar como servidores públicos comuns, que não são traders, que não são economistas, que não tinham nenhuma experiência com o mercado financeiro, estão usando esse método para multiplicar patrimônio e construir renda de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês. E mais importante, eu vou te mostrar como você pode fazer o mesmo. Mas eu já vou te avisando, não é para qualquer um. É para quem entendeu que precisa de assumir o controle. Para quem está cansado de ver o poder de compra derreter enquanto espera o governo dar aumento. É para quem quer transformar a estabilidade de um cargo público em verdadeira máquina de liberdade financeira. Se esse é você, não perde a aula 3 por nada. Vai ser a aula mais importante dessa semana. E se você está perguntando por que eu me importo tanto com isso, deixa eu te contar uma coisa. Depois que eu me encontrei na ruína financeira antes do meu cargo público, com a dívida que hoje seria o equivalente a uns 380 mil reais, que eu pensei que eu não ia conseguir pagar, eu falei para mim mesmo, se eu sair dessa, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Eu entendi que eu precisava de me posicionar com duas atitudes muito claras. A primeira era passar em um concurso, graças a Deus eu consegui. E a segunda, ter a liberdade financeira. A outra, eu precisava de assumir o controle das minhas finanças, multiplicando o meu capital e o meu patrimônio sem depender de governo.
Não foi fácil, além de ter pouca informação disponível na época, de errar gastando dinheiro, lógico. Eu ouvia de todo mundo, isso aí é coisa de rico, de quem tem muito dinheiro sobrando, de quem nasceu em berço de ouro. Não. As pessoas tentavam me convencer que para investir de verdade eu precisava de milhões, de consultoria cara, de entender todos aqueles gráficos complicados que aparecem na tela dos operadores de Wall Street. Eu sei que são justamente esses os pontos que fazem muitos servidores negligenciar durante anos o maior poder de multiplicação de patrimônio que um servidor público pode ter: os investimentos estratégicos e o controle real do próprio dinheiro, que foi o que eu fiz. E eu vim aqui na semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores para abrir os seus olhos e te fazer entender que não é ganhar mais que muda o jogo, é fazer o dinheiro trabalhar certo, é assumir o controle do que você já tem. Não é esperar o próximo reajuste, a próxima greve, a próxima negociação com o governo. É usar o conhecimento que você já tem como servidor disciplinado e aplicar nos investimentos, com método, com estratégia. Hoje o que eu ensino aqui é o exato caminho que me tirou lá daquele buraco. O caminho que me fez não só quitar aquela dívida monstruosa em menos de 2 anos, mas que hoje me gera muito mais que 10 mil reais todos os meses só de renda dos investimentos. Mas principalmente é o caminho que eu ensino hoje para tantos outros colegas servidores que estão no limite, cansados das promessas de reajustes, desanimados com a aposentadoria miserável que os espera, achando que não tem mais jeito. Até eles entenderem que o problema, gente, não é a falta de dinheiro, é a falta de estratégia. E se você chegou até aqui, se assistiu essas 2 aulas inteiras, é porque alguma coisa aí dentro de você está dizendo: é isso que eu preciso fazer com o meu dinheiro, com o meu futuro e o futuro da minha família. Então escuta o que eu vou te dizer agora, de um servidor para outro servidor, de quem já esteve endividado até o pescoço, para quem talvez esteja vendo o poder de compra desaparecer mês a mês e não quer mais viver assim. Não é sobre virar investidor profissional, virar trader. É sobre usar a estabilidade que você já tem como alavanca. É com tudo isso que eu te mostrei nessas 2 aulas, tornar o complexo algo simples. Tem uma frase que me marcou muito quando eu estava naquela situação. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. E é exatamente isso que a gente faz. Espera o governo dar aumento, espera a Previdência melhorar, espera o gerente do banco indicar um investimento bom. Isso não funciona. Mas justamente naquilo que pode mudar completamente o jogo das suas finanças, você se conforma dizendo: investimento é para quem tem dinheiro sobrando. Eu não entendo nada disso. Eu vou deixar para o meu gerente cuidar. Enquanto você repetir, deixa que eles cuidam, você só vai caminhar para uma aposentadoria miserável. Porque enquanto você estiver delegando, ou melhor, delargando, que eu falo, suas decisões financeiras dependendo de reajustes que não vêm, seu patrimônio vai continuar travado ou sendo corroído pela inflação. E é por isso que eu criei o método Vivendo de Renda. Para que fique claro a estrutura, o passo a passo de como usar tudo que você aprendeu nessas 2 aulas para multiplicar seu patrimônio e gerar renda extra todo mês, sem que você precise virar um especialista financeiro, um especialista em mercado financeiro. Não é uma fórmula mágica, é o caminho mais seguro, foi amplamente testado por centenas de servidores, é o mais prático que existe para que todo funcionário público que está cansado de ver o salário valer cada vez menos, ter rentabilidade com os investimentos. Porque quem não assume o controle dos próprios investimentos vai ficar à deriva. Vai ter o poder de compra corroído pela inflação. Vai ficar sem controle da sua aposentadoria sobre o futuro. E isso não é viver, gente. Isso é sobreviver. É transformar um sonho de assumir um cargo público em um pesadelo de uma vida financeira miserável. Tá louco? Não é. Não dá para fazer isso. Você merece muito mais do que isso. Então, para fechar todo esse quebra-cabeça, você vai ter acesso à última peça na aula 3, que vai ao ar amanhã. Lá sim, eu vou te mostrar na prática como montar essa carteira de investimento que vai fazer qualquer servidor público gerar 10 mil reais a mais todos os meses. A estratégia completa que me fez sair de endividado para investidor, que transformou tantos colegas servidores
em verdadeiros gestores do próprio patrimônio. E óbvio, não é qualquer investimento, são os investimentos certos, no momento certo, com risco controlado, que geram renda consistentemente todos os meses. Por isso, meu colega investidor, muita atenção nos próximos passos aqui na semana dos R$10.000 de renda extra para servidores, para você não perder nada. Primeira coisa, primeiro de tudo, e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo. No mínimo, o seu cônjuge, para estar em sintonia com você. Mas e os seus colegas? Será que eles não precisam também de ouvir isso que eu acabei de falar na semana dos R$10.000 de renda extra? Compartilhe com ele. Não guarde essa informação só para você não, da aula 1 e da aula 2. Compartilhe. Depois de compartilhar, confere se você já está no grupo oficial do WhatsApp. Lembrando, é lá no grupo, tem esse nome que está aparecendo aqui na tela e uma imagem parecida como essa aqui que está na tela, tá bom? Se você ainda não está lá no grupo, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar. E na própria descrição do YouTube e na bio do Instagram também tem. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou te ajudar, tá bom? Pode mandar mensagem lá no Instagram que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Importante, você precisa de ficar lá até o final do nosso evento para receber todo o conteúdo que eu vou disponibilizar, inclusive o presente da aula de hoje, que será liberado. Claro, eu preciso saber também o que você achou dessa aula. Seja sincero, te ajudou? Abriu seus olhos? Você não gostou? Fala comigo em qualquer lugar. Ah, Renato, eu gostei demais. Também pode elogiar. Me comenta lá no Instagram, comenta aqui no YouTube, manda mensagem para os administradores do WhatsApp, lá nos números do WhatsApp, que eu sim vou te responder. Por fim, o mais importante, programa o despertador e se prepara, porque na quarta-feira, às 8 horas da manhã, será liberada a aula 3 com o tema O Método de Investimentos, que multiplica capital em pouco tempo, com risco calculado, para gerar R$10.000 todos os meses em renda passiva. Foi um prazer te ter até aqui nessa aula. Isso só mostra o quanto que você está comprometido em fazer os seus mais de R$10.000 de renda passiva por mês, com total segurança e controle dos seus investimentos. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula e mais importante aula da semana dos R$10.000 de renda extra para servidores.